Salve, salve, nação! Nação Flamengo, nesse sábado, enfrenta o Resende pela 8ª rodada, né, do Campeonato Carioca. E o Flamengo vai entrar com um time misto, já pensando no domingo, no dia seguinte, a viagem para o Equador e no dia 21 para poder enfrentar o Del Valle pela Recopa Sul-Americana pelo primeiro jogo, né? Então vamos embora reger aqui mais algumas notícias sobre o nosso Flamengo, né, pelo Campeonato Carioca, e depois a próxima parada é Del Valle, Equador, Quito, a 2.850 metros, né? Então, vamos embora com mais um vídeo aí. Créditos a ESPN Brasil e a TV Band Rio. Link na descrição com créditos. E vamos embora para o vídeo e deixa o like. Valeu! A conta que ele fez foi a seguinte: Flamengo tem 17, Botafogo 16, Fluminense 16, Vasco 14. Ele falou o seguinte: e aí tem o Volta Redonda e o Bangu. Ele falou: se o Resende vence amanhã, respira, vem para 7 aqui. O Flamengo continua com o seus 17, só que o Flamengo tem 3 clássicos. Segundo o próprio, o Flamengo vai perder os 3 clássicos, vai estagnar em 17. E aí, se esse passarem, isso é a teoria dele, o Flamengo corre risco. Tem alguma chance do Flamengo ficar fora do mata-mata? Zero chance. Zero chance do Flamengo ficar fora. Primeiro porque não vai perder amanhã. Já começa por aí. Por mais que seja um time em reserva, não vai perder amanhã. E nos clássicos, o Flamengo não vai perder todos. Ele falou assim: Botafogo, Vasco e Fluminense já jogaram 2, Flamengo não jogou nenhum. Não, mas todos eles ainda vão jogar contra o Flamengo. Toma, André! Toma! E outra, ainda temos um confronto direto no domingo de Carnaval, Volta Redonda e Bangu. Bangu jogão. e Volta Redonda. Eu fico curioso, cara, pra pensar em que momento da vida o André para e fala: vou derrubar o Flamengo da tabela de classificação. E aí começa a fazer as contas dele, eu fico pensando: pô, André, aí Irmão, você não me ajuda, você já viu cara. aquele meme que é um quadro tentando entender a cabeça de não sei quem? É isso. Aí um monte de conta de álgebra, aí entra o planeta, aí o cara tá assim, o André tava sendo... Aquele meme da Nazaré com várias exatamente. contas. Exatamente. Tem a fórmula de Bhaskara, tem tudo. Não, mas não tem chance. Não tem como. Não tem como, Vai ter não que tem fazer como. muita força. Tem que querer muito. Tem que querer muito. Mas não vai acontecer, não. Pode ficar tranquilo. E, ó, lembra que eu falei aqui, hein? Os 4 grandes vão pra semifinal. Falei aqui. E o Tá se Malvadinho encaminhando amanhã? pra Tu acha isso. que o Malvadinho vem? O Resende tá mal das pernas, né? Tá, o problema é que esse time do Resende tá muito mal no campeonato. É um time que tá agora na Copa do Brasil também. E, assim, Aí é o Malvadão no último treino. eu acho que vai ser um pouco complicado pro Resende pontuar contra o Flamengo. Mas na minha cabeça, o Flamengo vence amanhã. E aí já praticamente garante uma classificação para a semifinal. Tá, então vamos falar de Recopa. Vamos falar de Recopa. Tem o Resende amanhã, a gente já falou, vai o time Malvadinho. Esse giro do Naninho foi Mas eu quero brincadeira. falar de Recopa. Flávio Amenda, esse é o time principal do Flamengo, esse é o último jogo do Flamengo. Foi o último jogo do Flamengo contra o Volta Redonda. Venceu, mas muita gente levou susto. Ô, chefe, tudo bom? O chefe veio visitar a gente hoje, hein? Vamos ver de quem tinha comportado. Muito boa tarde, estamos falando aqui do Malvadão. Bom, voltando pra zoeira aqui, que o chefe gosta também. Amêndola, esse futebol que o Flamengo apresentou no Raulino de Oliveira contra o Volta Redonda é suficiente para ganhar o primeiro jogo na altitude de 3.000 metros em Quito, do Independente Del Valle? Se for o futebol do segundo tempo, tem condições totais de ganhar o Tu Del Valle. achou? Eu gostei. Isso tudo mesmo? Não isso tudo. Não aquele Flamengo que a gente está habituado, mas o suficiente para o Flamengo vencer o Del Valle. O Del Valle não é isso tudo, não. O Del Valle não é isso tudo. Vamos com calma também. O Del Valle não é o Real Madrid. Tudo bem que o Flamengo tá mal, o Flamengo não tá muito bem, mas vamos também guardar as proporções. Mas o Del Valle é o Al-Hilal? Eu acho que é pior que o Al-Hilal. Eu acho que tem o Faravelli, que é um cara do meio campo que sabe jogar, já é experiente. Tem o Sornosa também, que é um cara experiente. Jogou no Fluminense? Jogou no Fluminense, Corinthians. Mas eu não acho que seja esse bicho papão todo. Eu, sinceramente, não acho. Eu acho que o Del Valle que o Flamengo enfrentou na Recopa de 2020, o Del Valle que o Flamengo enfrentou na Libertadores passada, não essa última agora, mas a anterior, é muito mais forte que o Del Valle de hoje. E tinha um trabalho lá que era um trabalho já de longo prazo. Hoje não, mudou treinador, mudaram jogadores. Então é um time de construção. Eu acho que se o Flamengo jogar o que jogou no segundo tempo contra o Volta Redonda, o Flamengo ganha em Quito. E digo mais, tô achando que o Vitor Pereira vai dar jeito nesse time. Bom, aguardemos. Ó, E a gente vai falar também sobre o Flamengo, tá? Nessa edição aqui do Bate Pronto da Jovem Pan, para você que nos acompanha, o Flamengo que
Na semana que vem já começa a disputa da Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle, atual campeão da Sul-Americana. O Flamengo do Vitor Pereira, que já retornou ao Brasil depois da disputa do Mundial de Clubes. E vai enfrentar, antes da Recopa, amanhã tem o Resende pelo Campeonato Carioca. Esse será o último jogo mais tranquilo, né, que o Flamengo vai ter antes de uma sequência complicada, porque tem a Recopa Sul-Americana, primeiro jogo fora de casa. Aí tem o Botafogo pelo Campeonato Carioca, Del Valle, novamente, né, pelo segundo e decisivo duelo da Recopa, Vasco e Fluminense. Então, Recopa Sul-Americana e uma sequência de 3 clássicos para a equipe do Flamengo do Vitor Pereira. Será que o Vitor Pereira, Flávio, vai manter contra o Del Valle a escalação do jogo contra o Volta Redonda, com Vidal no lugar do Everton Ribeiro, ou ele vai voltar com o quarteto que a gente já conhece desse Flamengo, Flávio Prado? Ô Pedro, não funcionou, né? O time sem o Everton Ribeiro não funcionou. Quando ele entrou no segundo tempo, a coisa ficou mais tranquila. Não sei se ele vai fazer mais algum tipo de experiência. Muita gente cobra jogar mais pelo lado do campo com o Cebolinha, o que quebraria um pouco esse... Teria que tirar um dos dois, né? O Everton Ribeiro ou o Arrascaeta. Não é uma coisa simples, né? Quando você tem um time tão ganhador com um formato, você fica meio refém desse formato. Também não sei se o Vitor Pereira tem capacidade para fazer essa mudança. Isso aí, quando dá muito certo, para você mudar, você precisa ter cacife grande, né? Não sei se ele é o cara mais capacitado a fazer isso. Mas quando se falou da saída do Everton Ribeiro, imaginei que ele fosse colocar um jogador pelo lado do campo, né? No caso, o Cebolinha. Não, ele colocou mais um reforço no meio campo. E não funcionou. A dinâmica do time não foi legal. Vamos ver se ele vai arriscar. Amanhã contra o Resende, jogo café com leite, né? Dá para fazer mais algum tipo de teste. E talvez ele faça esse teste com o jogador pelo lado do campo. Mas, repito, não sei se ele tem cacife e capacidade suficiente para ser o cara que vai quebrar esse histórico quarteto do Flamengo. O Vitor Pereira, que completou um mês após a estreia pelo time carioca, já realizou 9 jogos à frente do Flamengo, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Esse é o pior início de temporada, falando aqui nos números do Flamengo em 10 anos. Mauro Betting falando desse Flamengo, que já vai ter mais uma disputa de título, vai ter a Recopa Sul-Americana na semana que vem, uma sequência de clássicos e o Vitor Pereira de novo sendo colocado à prova. E aí que é interessante, eu não quero falar do... Claro, é evidente do Flamengo, também do Vitor Pereira, e se fosse aquele trabalho notável do Jesus em 19, outros grandes trabalhos. Em um mês você já teve 3 títulos disputados. Desses 3, uma Supercopa, que é muito legal, o campeão da Copa do Brasil, no caso do Flamengo, contra o campeão do Brasil, no caso do Palmeiras. Agora vai ter a Recopa Sul-Americana, o campeão da Libertadores, que é o Flamengo, contra o campeão da Sul-Americana, que é o Independiente Del Valle. E o outro torneio que se disputou é o Mundial de Clubes. Então, olha o nível das disputas. Essas 2 derrotas em 9 jogos são justamente para o Palmeiras em Brasília e na disputa da semifinal, né? Contra quem foi? O Al Hilal, né? O Al Ahly foi o time que o Flamengo venceu, a duras penas e bolas, mas venceu na disputa de 3º lugar. Cara, é muita cobrança. Independente do trabalho do Vitor, se fosse minha mãe também, estou botando muita família no meu caso, enfim. Tá. É muita coisa, né? É muita coisa e, ao mesmo tempo, do cara que acabou de chegar. Mas chegou daquele jeito, ok, faz parte do pacote. Ele, Vitor Pereira, tem que assumir. Se ele não assume ou esquece o que ele falou, problema dele e vários problemas que ele cria. Mas, assim, ainda é só um começo. Então, essa opção de velocidade pode ser legal e tem como trabalhar. De novo, olha a qualidade e quantidade do elenco rubro-negro. Então, ele pode se cobrar mais dele. Mas, ao mesmo tempo, gente, é um mês de trabalho. É muito pouco. Claro que tem erros, aconteceram erros, não está legal. Foi assim em Brasília, foi assim também nos Marrocos. Ok, tudo bem. Mas daí já... E tudo pro saco, não pode... Calma lá. Não é o treinador ideal para mim, embora... Pô, mas você falou quando ele chegou ao Corinthians. Sim, eu falei que as ideias dele, de novo... Perdão, reiterar de novo. As ideias, filosofia de jogo dele, a filosofia de jogo e a prática do Abel, não, vamos para a filosofia para não atrapalhar mais, ou eu me atrapalhar mais. As ideias de jogo do Vitor Pereira, para mim, são as que eu gosto mais do que as ideias do Abel. Mas na prática, é claro que o Abel goleia o Vitor Pereira e quase qualquer outro treinador que trabalha no Brasil, brasileiro ou não. É inegável. Teria que ser mais chato do que eu sou, mais anta do que eu sou, mais perissodáctilo do que eu sou para falar algo diferente. Mas, enfim, mas as ideias que ele não conseguiu colocar no Corinthians e não está conseguindo colocar no Flamengo, do Vitor Pereira, repito,
batem mais com as minhas. Na prática, não. Bora curtir. É aquilo, né, que o Mauro Betti falou agora, né? Óbvio que o Vitor Pereira ele tem um mês de trabalho. Ele não foi tão bem no Corinthians, vamos dizer assim, mas na visão da diretoria, no final da temporada, queria renovar com eles a todo custo. Até antes do clássico, se não me engano, contra o Palmeiras. Então, eu vejo a imprensa, principalmente paulista, bater muito no Vitor Pereira, que a visão da imprensa paulista, depois que ele saiu do Corinthians, era uma visão. Quando ele estava no Corinthians, é uma visão. Depois que saiu, era outra. Ele foi tão ruim no Corinthians, né, que a diretoria queria renovar antes do clássico contra o Corinthians. Se não acho que o Corinthians até perdeu esse jogo em casa. É aquilo. Conseguiu, com o time limitado do Corinthians, com muita ausência, lesões dos principais jogadores, conseguiu levar o time no G4, que ninguém esperava isso no início de temporada, e conseguiu chegar numa final que quase venceu o Flamengo. E no segundo tempo, né, conseguiu amassar o Flamengo ali, principalmente no segundo tempo da Supercopa do Brasil. Então aquilo, questionar o Vitor Pereira, e podemos questionar tudo que ele faz, como que ele arma o time, substituição durante o jogo. Mas é aquilo, tem um mês de trabalho, teve um exemplo, mas agora contra o Rezende, jogo aí, deve ganhar e vida que segue. Teve um caso muito semelhante contra o Atlético Paranaense, foi o Atlético Paranaense e The Strongs, pela Libertadores. Era o Fábio Carille. O Petralha, presidente do Atlético Paranaense, acho que o Fábio Carille tinha 4 ou 5 jogos. Tinha, acho que menos de um mês de trabalho. Veio lá, o presidente foi e demitiu ele. Depois chegou o Filipão. Aí depois que o Filipão chegou, conseguiu o time evoluir e chegar à final da Libertadores junto com o Flamengo e acabou perdendo. Só que aquela jogada que fizeram, que o Petralha fez, foi uma jogada de muito risco que no final de tudo acabou dando certo. A chance de você demitir um treinador com pouco tempo de trabalho, menos de um mês, e contratar outro dar certo, é muito pouco. E o Flamengo, ele não deve fazer isso, porque o Flamengo contratou técnico para a temporada. E questionar o trabalho do Vitor Pereira em um mês, podemos questionar, podemos. O time não tá jogando bola, não tá. Tá longe do seu auge físico, muito. Mas é aquilo, tem que dar tempo ao tempo. Mas é aquilo, se a gente perceber, igual o Flamengo deu muito tempo ao Paulo Souza, que não vai dar liga mesmo, aí tem que ter mudança, uns 3, 4 meses. Aí o bagulho começa a desandar como desandou com o Paulo Souza e esquece. Mas eu acho que, na minha visão, o Vitor Pereira ele tá tendo mais cuidado do que o Paulo Souza. O Paulo Souza bateu de frente. O Vitor Pereira não, tá tendo aqueles cuidados ali. E espero que ele consiga fazer um bom trabalho e evoluir esse time, né? E a gente nem falou sobre o jogo do Rezende. O Flamengo vence por 3-1 e é isso aí.